Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Seguinte, seja bem-vindo a essa aula. Aqui é o André Tomé, sou psicólogo, treinador, palestrante e hoje eu preparei para você uma super aula sobre liderança. Presta atenção, talvez a melhor aula sobre liderança que você já tenha tido na vida. E como eu posso te dizer isso com toda segurança? Bom, primeiro, fiz aqui o meu rascunho, a minha colinha, vou te passar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu trabalho nas minhas palestras, nos meus treinamentos sobre como liderar pessoas. Bom, você sabe, você que já me segue, eu sou psicólogo e nos últimos 12 anos da minha vida, tudo que eu fiz foi tentar identificar os comportamentos que mais geram resultados quando se refere ao relacionamento, né? Naquilo que se refere à condução de pessoas, à gestão de pessoas em si. Eu fiquei durante um tempo dentro do consultório e logo depois fui fazer psicologia nas empresas, a psicologia dos grupos. E isso me deu uma substância muito bacana, um entendimento muito legal para o trabalho que eu faço hoje, graças a Deus, nas grandes empresas, em todos os territórios aí onde existe a relação humana. Bom, vou te falar qual a referência que eu utilizei, A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, e também aqui esse super livro do Taleb, que é o Arriscando a Própria Pele. Já te indico esses dois livros, nós vamos pegar como referência essas duas obras para nossa aula de hoje. Bom, primeira coisa eu quero te falar, papel e caneta na mão aí, tá? Papel e caneta, esse não é vídeo que você assiste em frente à TV, não, você tá deitado aí na sua cama, levanta daí, agora você vai estudar, tá bom? Nós vamos aprender alguns aspectos sobre a liderança humana, sobre como nós podemos lidar com situações difíceis e como conduzir as pessoas para aquilo que a gente quer, para os resultados. Se você está aqui, é porque você tem digamos assim, eu não vou dizer uma dificuldade, mas você tem essa demanda em aprender como engajar as pessoas nos seus projetos. Ou você já é um líder, ou você já é um gestor, um gerente, ou você é um aprendiz e quer entrar nessa linha, aprender mais sobre liderança, inclusive a liderança pessoal. Então, vamos lá. Direto ao ponto, vamos comigo. Quais os aspectos aqui da liderança que o Napoleão Hill coloca na quinta lei do triunfo, ele chama essa lei de iniciativa e liderança. Nenhum homem pode prosperar nesse universo se ele não tiver indícios aí de conhecimento sobre como liderar outras pessoas, beleza? Então, para isso você precisa ter iniciativa, positividade, para você conseguir fazer liderança. Presta atenção que interessante que ele diz, ó, a disciplina vem inclusive antes do entusiasmo. Um líder que de fato é um líder de verdade, é um líder que tem disciplina. Inclusive, o capítulo 5 aqui da Lei do Triunfo, que eu separei aqui pra gente, presta atenção que isso aqui é muito rico. Um treinamento desse vale para você R$ 1.000, R$ 1.500, sim, facilmente de forma online ainda. Então presta atenção no conteúdo que eu vou te passar aqui. O Napoleão Hill conta, né, do sargento aqui, do major, na verdade, o Major Bach, né, o Major Bach, lá do centro de treinamento de Fort Sheridan, né? Olha que legal aqui, lá nos Estados Unidos. Então, ele tem uma carta, o Major Bach, ele escreveu uma carta sobre liderança e como ele liderou o exército dele durante esse tempo, né? Quais são as orientações que o Major Bach, então, ele deu ao mundo, a contribuição que ele deu ao mundo com relação à liderança que ele fez do seu exército. Então, veja bem que coisa incrível. Primeira coisa que ele diz: entusiasmo é importante, você tem que ser entusiasmado, mas toda a sua liderança ela vai prosperar através da sua disciplina. Líderes disciplinadores e que tenha disciplina com relação a si mesmo e tem disciplina em relação ao seu pessoal, ok? Então, olha que interessante, a razão. Fica claro o que a gente tá, o que eu estou te dizendo aqui. O seu lado racional, tá ok? O seu lado racional, tá? É aquilo que mais te leva a uma liderança assertiva. Nós temos dois lados, a razão e a emoção. E as pessoas emocionadas em excesso cometem erros, nós vamos entender isso aqui. Veja bem, interessante, olha os pontos.
Olha os pontos que para o Major Bach, aqui entrevistado do Napoleão Hill, isso que em 1930 até hoje é super atual. Olha o que ele diz que o líder precisa de ter. Primeiro ponto, confiança em si mesmo, ascendência moral. Eu vou falar sobre todos esses pontos, tá bom? Primeiro, confiança em si mesmo, ascendência moral, espírito de sacrifício. Aí é por isso que eu trouxe aqui o Arriscando a Própria Pele, do Taleb. O espírito de sacrifício, sentimento de paternidade, sentimento de justiça, iniciativa, poder de decisão e coragem. Coragem. Então veja bem, primeiro ponto, confiança em si mesmo. Confiança em si mesmo. Olha o ensinamento bacana, ó. Conhecimento exato, a capacidade de passar esse conhecimento. Vem cá. Primeiro, você precisa de ser um grande conhecedor daquilo que você se coloca como líder. Suponhamos que você seja um gerente de vendas. Você tem que dominar a arte de vender, você tem que conhecer as técnicas de vendas que estão disponíveis no conhecimento humano. Você tem que dominar, sim. André, mas eu preciso saber de tudo. Precisa. Você é o líder. O líder, ele é diferente. O líder está acima. O líder tem que saber mais. Veja interessante, né? Isso aqui tem uma parte até interessante, ó, que o Major Bach colocou, ó, um oficial, olha o que ele coloca, um oficial que se mostra insolene e insulta os seus soldados, comporta-se como um covarde. Amarra um homem a uma árvore com as cordas da disciplina e bate-lhe no rosto, pois sabe que ele não pode reagir. Isso quer dizer o quê? Quando você não tem conhecimento e você simplesmente lidera pela sua autoridade. O autoritarismo vem quando você tem um líder que às vezes sabe menos do que os seus próprios liderados. E aí como que esse líder se mantém no poder? Através do autoritarismo. Então o primeiro ponto para você ser um líder muito, muito fora da curva, você precisa de dominar a sua técnica. O que é isso? Bom, você é o chefe da enfermagem do hospital. Procedimentos técnicos de enfermagem, você tem que dominar todas as abordagens de curativo, você tem que entender todas as formas de acolhimento das pessoas, compreender como funciona a comunicação entre enfermeiro e médico e a parte administrativa do hospital. Você tem que dominar geral, a única chance que você tem. Porque veja bem, você imagina uma pessoa que você lidera, que pensa saber mais do que você. Então, olha o que o Major Bach diz. Ó, presta atenção. Ora, o seu liderado pode dizer, ora, ele sabe tanto quanto eu e, por conseguinte, passa por cima das ordens recebidas. Ou seja, se esse cara tiver a sensação que ele sabe tanto quanto você, ou de repente mais do que você está numa situação onde você perdeu a sua liderança e nem percebeu. Tá claro aí? Conhecimento técnico sobre o que você faz. Segundo ponto, não adianta você apenas ter conhecimento, você tem que ter, isso é muito importante, olha, a habilidade, a capacidade de conseguir ministrar esse conhecimento para o outro. Você tem que saber transmitir esse conhecimento para o outro. Então veja bem, líderes que sabem muito, mas que não sabem ensinar, não cria uma equipe forte, não cria uma equipe autônoma, tá bom? Então, qual é o erro da liderança? Manter as pessoas sempre subordinadas a nível de conhecimento, a nível de proatividade. As pessoas nunca podem ficar abaixo de você no que se refere à proatividade. Você tem que estimular a atitude, estimular o conhecimento, você tem que transbordar o conhecimento para o seu pessoal. O que é um erro que eu vejo muito nas lideranças? As pessoas não ensinam tudo o que sabe, até por medo, porque se de repente o seu liderado souber tanto quanto você, talvez o seu cargo esteja em risco. E isso é uma grande de uma bobagem, né? Um líder que sabe transmitir conhecimentos para as outras pessoas, ele se fortalece ainda mais na sua liderança. Então esse é o primeiro ponto, a questão da confiança em si mesmo. Você só vai gerar confiança em você mesmo se você tiver conhecimento muito forte sobre si próprio, tá? Sobre aquilo que você tem que fazer.
aliás, a confiança que você tem em você vem em virtude de você saber exatamente o que tem que ser feito, tecnicamente falando, e você ter a habilidade de passar isso para as suas pessoas. Ficou claro? E isso encaixa no segundo ponto aqui que Napoleão Hill nos explica, que é a ascendência moral. Veja que interessante a ascendência moral. Crença que você é um servidor, o seu líder precisa olhar para você e perceber a preocupação que você tem em evoluir o seu time. Para isso, você precisa de autocontrole, equilíbrio emocional e vitalidade física. Isso com uma força maior. Compreendeu isso? Compreendeu? Então vamos lá. Ascendência moral. Aquele líder que frequentemente nós percebemos que ele se preocupa com você, né? Com os seus liderados. A gente percebe, você olha o líder e sabe que se trata de uma boa pessoa, sabe que se trata de uma pessoa que tem a moral libada, uma pessoa que toma decisões sempre motivadas pela benevolência, focado no bem, focado em evolução, né? Então, para isso, muito cuidado com as suas intemperanças, seus momentos de raiva. Isso tudo pode colocar em xeque a sua liderança. Se você é uma pessoa que não consegue, ou melhor, que não é capaz de ser o exemplo dos demais, provavelmente você pode errar e muito na sua liderança, tá bom? Olha o que interessante que isso passa até por você não ser uma pessoa vulgar. O líder, ele deve ser mais contido. Presta atenção que isso é muito importante. Um líder, ele tem que ser mais contido, mais ponderado, não ter vulgaridade na fala. Um líder não dá risada alta no corredor. Um líder é um cara que está sempre, ele é sempre o equilíbrio em pessoa. Ele é sempre aquela pessoa que você encontra nele a paz de espírito. Então, cuidado com a vulgaridade na sua forma de falar, na sua forma de vestir, na sua forma de contar as coisas para os outros, né? Você tem que ter realmente aquela atitude, né? De ser o máximo que você conseguir discreto, beleza? Então, cuidado com essas coisas simples do dia a dia. Aquilo que você conversa no corredor, que você conversa na cozinha. Outra coisa, outro ponto, não se descuide da sua aparência. Um líder, se você é um líder, você é um homem, você usa barba, a barba sempre aparada, o seu cabelo sempre penteado, sempre correto, a sua vestimenta, ela deve ser realmente vista como alguém diferenciado, tá? Se você é uma mulher, sempre muito produzida, não em excessos, obviamente, mas o desleixo, o descuidado, a falta de cuidados que a gente observa no líder demonstra também por trás, aí demonstra de repente inconscientemente que ele não é capaz de levar a sua equipe para adiante, para frente, muito em função dele não ter nenhuma postura correta, tá bom? Então, muita atenção a isso. Bom, terceiro ponto, em sacrifício. Aí que eu lanço mão aqui do Taleb, do arriscando a própria pele. Presta atenção nessa frase. Quando eu falo homem, gente, uma mulher, você mulher que tá me ouvindo aí, uma mulher, ela nunca prospera se não se ela não tiver algo a perder, sabe? As pessoas que não têm algo a perder, elas não dão o máximo de si. As pessoas que julgam o trabalho do outro e não efetivamente não arregaça as mangas e não faz acontecer junto, ela dificilmente ela entende a dor, ela entende o prazer da vitória ou a dor da derrota se ela não jogar. Então, um líder, ele não tem que ficar do lado de fora dando ordens, ele não tem que ser aquele gestor apenas de relatórios, aquele supervisor apenas de números, nada disso. Um líder também tem que ir para a ação. Um líder também tem que ir para o campo. Beleza? Então, arriscar a própria pele é sacrificar. Olha o que eu coloquei aqui, ó, doar mais, tá? É você trabalhar mais, é aquela frase, você trabalha enquanto os outros dormem, um líder é mais, senão não precisa de líder. Se você não, hierarquicamente, você está acima sim. Não estou querendo dizer que você é melhor do que qualquer um, não estou dizendo que você é mais importante, não estou dizendo isso.
mas hierarquicamente você está acima, então você tem que saber mais, tem que trabalhar mais, você tem que ser a pessoa que está à frente, você tem que ser a luz no fim do túnel. Para isso, você tem que estar sempre muito energizado e você tem que ter muito equilíbrio emocional para você conseguir ser assim o tempo todo, beleza? Olha essa parte que é muito delicada, esse quarto ponto, né, que foi falado aqui, ó, a paternidade, aquele princípio, né, de paternidade. Sabe aquele líder paizão ou líder mãezona? Não é isso. Não é isso. Senão as suas relações elas de alguma forma, né, é perigoso, né, que você confunda a relação de liderança e de pai. Liderança e de. Ah, ela é nossa mãezona. Não é por aí. Porque uma mãe, às vezes, lida com o coração. O pai, às vezes, passa a mão na cabeça. Então, não é nesse sentido, tá bom? O sentido do paternalismo que a liderança nos exige é você conhecer exatamente como cada liderado, como se ele fosse um filho seu. Você conhecer a personalidade das pessoas que você lidera, você saber exatamente quem são essas pessoas, quais são os anseios, quais são os sonhos dessas pessoas, o que essas pessoas têm como propósito na vida. Por quê? Porque dependendo de cada pessoa, você tem uma maneira de comunicar, uma maneira de motivar, uma maneira de fazer essa pessoa realmente funcionar na vida, funcionar no trabalho. Então, o paternalismo tem a ver com conhecer as pessoas e comunicar e se relacionar com cada uma dessas pessoas de acordo que isso é exigido. De acordo que isso é exigido. Tá claro? Tá claro, isso é uma coisa que a maioria das lideranças elas se perdem por completo, tá? Porque não sabe realmente de quem se trata. Você não sabe exatamente como aquela pessoa funciona. Isso é um problema enorme. Olha, a quinta coisa, né? Isso, sentimento de injustiça. Sentimento de injustiça. Então, o que isso quer dizer? Equidade. O que é equidade? Não é igualdade. Qual é um erro que nós podemos cometer agora, se isso não ficar muito claro? Não tem que tratar todo mundo de forma igual. Isso é um erro, tá? As pessoas não são iguais, logo, elas não devem ser tratadas de forma igual. Isso desmotiva os bons, quando você é igual à escola. Lembra que um fazia um negócio errado, e a professora colocava todo mundo de castigo e ferrava a educação física geral, porque 3 pessoas erraram. Então, isso é um problema da liderança. Então, você deve tratar as pessoas com equidade. O que é equidade? Dar mais atenção para quem precisa de mais atenção, ensinar mais aquele que tem mais dificuldades, ter mais paciência com aquele que tem mais complicações no entendimento. Então, você dar mais energia para aquele que exige mais energia. E você ter um sentimento, aliás, você ter uma posição, né, de supervisão menor com quem precisa de menos supervisão. Então, e como que você fala? Você fala direto ao ponto com uma pessoa e você já precisa de ser um pouco mais sentimental com outra pessoa, porque as pessoas são diferentes. Olha que tem a ver com paternalismo. Então, por você ser paternalista, que não, no bom sentido, espero que você já tenha entendido, você então aplica agora o sentimento de justiça, a liderança situacional, ok? Lidar com o coração, lidar com os sentimentos das pessoas, mas ao mesmo tempo avaliar situação por situação. Você não pode, de maneira alguma, lidar com as pessoas de forma igual, tá bom? Cada uma vai exigir alguma coisa diferente de você. E o outro processo, o processo de iniciativa. Todo líder ele tem que ser a luz no fim do túnel. Já falei sobre isso. Todo líder tem que estar à frente. O líder tem que chegar mais cedo. O líder tem que sair mais tarde. A princípio, sim. Talvez isso não seja apenas fisicamente, mas os seus processos já estão definidos, entende? Porque se você tem uma empresa que tem 10 pessoas, você consegue chegar com a chave da empresa, abrir e depois no final fechar e falar tchau para todo mundo. Mas se você tem 3.000 funcionários ou é um gerente de uma grande indústria ou de um grande varejo, de várias lojas, você não consegue ter a sua presença física o tempo todo. Então, o que o líder tem que fazer para que ele consiga ter
o controle, processos corretos, tá? Então escolha as pessoas que você tem confiança, isso é muito importante você escolher essas pessoas, ok? E você determine processos definidos para essas pessoas. O que elas têm que fazer, desde o momento que elas saem, que elas entram na empresa, até o momento que elas saem da empresa e reportar a você qualquer tipo de situação onde elas não são capazes de resolver. E você vem e ajuda os seus liderados. Presta atenção. Um bom líder sempre tem um braço direito e a equipe sabe disso e você deixa claro isso e tá tudo bem. Você tem que ter uma pessoa de fato que coloque os seus processos para funcionar. Ok? Então, esse é o ponto aí de você ter iniciativa, de você estar sempre presente, mas essa presença, às vezes, não física, mas você ter processos que falam por você, processos que supervisionam por você, processos que cobram, né, os resultados por você, beleza? Segundo, aliás, o segundo não, penúltimo ponto aqui, poder de decisão. Atenção, hein? Atenção que o Major Bach fala aqui. Em um conflito, é muito pior você não decidir algo do que você tomar uma decisão errada. Então, veja bem, é melhor que você decida errado do que você não decidir. O grande problema são líderes que não sabem decidir, ou que demoram para decidir, ou que esperam o tempo passar e aí perde o time daquela decisão. Então, uma decisão errada é melhor do que uma indecisão. Poder de decidir, avaliar rápido os prós e contras. Sempre faz os prós e os contras. A política do menor dano. O que causará o menor dano? Qual a decisão eu vou fazer menos pessoas sofrerem? Qual decisão eu vou ter o menor impacto no resultado? Qual decisão vou sofrer menos? Qual decisão dói menos? Então, a decisão não é entre o bom e o mal. Porque, veja bem, o bom e o mal não é uma decisão. Você vai pro bom e acabou. A decisão, às vezes, é entre o bom e o bom, ou entre o ruim e o ruim. Isso é decidir. Porque entre o bom e o ruim não é uma decisão. Você vai pro bom e acabou. O grande problema é quando você não sabe ao certo o que deve ser feito. E é por isso que você deve aplicar sempre a política do menor dano. Faça o jogo dos prós e contras, dos ganhos e perdas, e aí você, às vezes, você não vai tomar uma decisão ilesa de sofrimentos. Todas as decisões têm um sofrimento por trás. E às vezes você não toma a decisão por conta de que tem medo daquele sofrimento. Mas você paga muito caro, às vezes, por se manter sem decidir na vida ou nos negócios, beleza? E aí, por último, na carta aqui do Major Bach, né, que ele faz aí pro seu exército, né, que foi muito bem representada pelo Napoleão Hill no livro A Lei do Triunfo, ele fala sobre a coragem como estado de espírito, a coragem como a consequência de uma conduta ilibada ou uma consequência de um planejamento bem feito, a consequência de uma disciplina grande, a consequência de um grande conhecimento técnico e de uma grande capacidade de equilíbrio e de confiança em si mesmo. A coragem para decidir, a coragem para ir à frente, a coragem para tomar de fato um rumo, ela tem a ver com isso tudo que eu disse. Você não pode se achar corajoso pelo fato de você sempre levantar a sua cabeça, abrir o peito e romper nas coisas à torta e direito, não é assim. Você faz de qualquer forma, de forma corajosa, você não teme nada e sempre vai adiante. Não é assim. Tá? O corajoso, ele não é inconsequente. O corajoso, ele não é burro, ele não é tolo. Se ele tem coragem para ir, é porque ele já avaliou, é porque ele já fez acontecer. Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, diz o seguinte: para você vencer o seu inimigo, você precisa conhecê-lo. Saber a fundo quais são as suas armas, quais são os seus pontos fracos. Você precisa se tornar um especialista no seu adversário. Isso aumenta a sua chance de vencê-lo. Então,
pega como princípio esse ensinamento do Sun Tzu. Então você só vai conseguir decidir de verdade, fazer acontecer e ter coragem na vida se você de fato ter conhecimento geral sobre o seu negócio. Por que, que as pessoas às vezes não te obedecem? Por que, que as pessoas às vezes não fazem o que você pede para ser feito? Por que as pessoas às vezes não têm engajamento com as suas ordens ou com as suas atribuições ou com as suas delegações, né? Muito provavelmente porque essas pessoas não enxergam em você esse poder. E quando lhe falta processo, quando lhe falta conhecimento, quando lhe falta postura física, postura energética, isso tudo faz com que você perca o seu poder realmente de liderar e de conduzir pessoas, beleza? É muita coisa. O que eu quero fazer? Eu quero pegar cada um desses detalhes, desmiuçar isso em tarefas no seu negócio, baseado na sua liderança, tá? E te ensinar ou estudar junto com você práticas, técnicas para você superar e avançar ainda mais na sua liderança. O que eu fiz aqui foi um grande apanhado, uma aula muito bacana, talvez tenha sido a melhor aula de liderança que você já teve, porque isso você não vê lá no YouTube, isso é uma coisa muito mais complexa, é uma coisa muito mais profunda. O que eu quero agora? Te ajudar ainda mais, tá? Você pode clicar nesse botão aqui abaixo, você vai ter acesso direto ao meu WhatsApp. E você vai perguntar para mim o seguinte: André, eu sou líder aqui de produção da minha empresa e quero muito que você me ajude especificamente sobre um problema que eu tenho. Então, vem cá, eu vou te ajudar, vou fazer um acompanhamento com você, tá? Uma mentoria em liderança com você, uma mentoria de 3 encontros de 1 hora e meia, onde eu vou te mostrar várias ferramentas, onde eu vou te passar várias técnicas mais focadas em você. Essa mentoria é individual, não vou colocar um grupo aqui, deve ter mais 200 pessoas mais ou menos que estão assistindo essa aula, que de alguma forma pediu o link dessa aula e eu vou falar individualmente com vocês. Se precisa, eu vou parar o meu mês todo e de hora em hora eu vou falar com você. Eu quero ser o especialista no seu caso, conhecer as suas dificuldades e fazer e melhorar, fazer com que você melhore o seu poder de convencimento e de liderança no seu negócio, tá? Na sua empresa ou até mesmo na sua vida pessoal também, tá? Conte comigo para que eu seja aí o seu mentor no que se refere à sua capacidade de liderar. Só você clicar aqui abaixo, tá? Como vai funcionar essa mentoria? São 3 encontros, todos os detalhes dos temas, todos os detalhes de quanto custa essa mentoria, fica tranquilo, eu vou te passar isso tudo aqui pelo WhatsApp. Me chama para bater um papo, tá? Você conhecer um pouco mais a minha proposta para você. Vou te passar tudo aqui no WhatsApp, bacaninha, tranquilo, e aí a gente vai seguir o nosso processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Grande abraço, muito obrigado por você estar comigo, me acompanhar aqui no Instagram. Eu fico muito contente sempre que eu te vejo aqui engajando, curtindo, comentando, compartilhando as minhas publicações. Vamos continuar firme porque o mundo precisa de pessoas conscientes e de líderes assim como nós. Grande abraço, um abraço, estou te esperando aqui o seu contato para a gente conversar sobre liderança. Valeu!